Abram suas Bíblias, irmãos, comigo em Abacuque. Abacuque, dando continuidade às nossas pregações neste livro. A exposição hoje será em Abacuque, capítulo 1, do verso 12 até o verso 1 do capítulo 2. Abacuque, capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, verso 1. E assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, ó Senhor, ó nosso Deus Santo, neste momento, Deus, eu te peço que o Senhor possa ter misericórdia de mim, que o Senhor se agrade de me usar na pregação da Tua palavra, na explicação deste texto, Senhor, das Tuas verdades que aqui encontramos, que possamos, por Ti, Senhor, ser exortados, orientados, alimentados, encorajados pelo Senhor. Ó Deus, edifica a Tua igreja, edifica o Teu povo, fala conosco através da Tua palavra. Usa-me, Senhor, também, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas muitas debilidades, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos caminhado, irmãos, por este livro e nós temos visto como o Senhor Deus, Ele, em resposta à oração, ao clamor, ao pedido de Abacuque, como o Senhor respondeu à sua queixa primeira que ele fizera. Nós vimos que, e temos contemplado, que este homem chamado Abacuque, profeta do Senhor, levantado pelo próprio Deus, ele, ao contemplar a nação em que ele vivia, nação que era povo do Senhor, nação do sul, Judá, ao invés de caminharem nas veredas do Senhor, ao invés de atentarem para os mandamentos de Deus, ao invés de guardarem os preceitos do Senhor, eles estavam seguindo o mesmo passo da nação do norte. Estava seguindo os mesmos passos de Israel. Ao invés de realmente temerem a Deus, ao invés de viverem como viviam os homens nos dias do rei Josias, que guardavam os preceitos do Senhor, que viviam segundo as leis de Deus, eles estavam caminhando segundo os seus próprios caminhos. Estavam vivendo segundo os seus próprios interesses. Estavam em uma condição terrível, irmãos. Grande calamidade, iniquidade em todos os sentidos no meio do povo do Senhor.
O profeta, então, ao contemplar aquilo, ao contemplar a iniquidade, ao contemplar a maldade, ao contemplar a injustiça, ao contemplar a violência, ele vai rogar a Deus que o Senhor, então, possa agir, que o Senhor possa reverter aquela situação, que o Senhor possa, então, tratar o pecado daqueles que são os malfeitores. Talvez até mesmo, irmãos, ele aguardasse um avivamento como o avivamento houve nos dias do rei Josias. E ele esperava que talvez acontecesse algo nos dias também do rei Jeoaquim, filho de Josias, homem perverso. Então, ele está enfrentando este dilema, e nós vimos, ele clama ao Deus. Ele clama ao Senhor. E não uma vez, não duas, mas muitas, perseverando então na sua queixa. Mas nós vimos, irmãos, que a resposta que Deus dá provavelmente não era a resposta que o próprio Abacuque gostaria de ouvir. Ele tem uma resposta dura. Ele tem uma resposta de Deus que se levanta e diz: eu vou tratar Abacuque. Eu vou tratar o meu povo. Eu vou tratar o meu povo trazendo sobre o meu povo juízo. Não somente sobre os malfeitores, mas sobre todo o povo. E todos sofrerão, apesar da mão de Deus. Todos sofrerão, apesar da mão da disciplina de Deus, através de uma nação que eu haverei de levantar. Nação muito pior do que vocês. Nação muito mais violenta que vocês. Nação muito mais perversa que vocês. Mas eles serão levantados como instrumentos meus para tratar os pecados do povo. Ele mesmo diz, o texto nos diz, o Senhor, ele vai dizer, eu realizo tais coisas, eu suscito, ele é aquele que suscita os caldeus, os babilônicos, para tratar os males no meio do seu povo. Aquilo deixa, certamente, irmãos, o próprio profeta Abacuque grandemente espantado. Ele fica, certamente, grandemente admirado. E ele continua, então, irmãos, na sua fé, ainda muito perplexo diante disto. Ele está grandemente admirado. E então, em resposta à palavra de Deus, ele então vai mais uma vez apresentar a sua oração em forma de queixa, em mais um momento. Lembrem-se, irmãos, como eu falei no início das nossas pregações no livro do profeta Abacuque, trata-se de um diálogo entre Deus e o próprio profeta. Ele então, irmãos, agora, ao ouvir a resposta de Deus, ele agora vai se voltar ao Senhor. E ele vai aqui, irmãos, clamar, ele vai falar tudo o que tem para falar, como uma espécie de profeta mediador. Lembrem-se, ele não roga somente por ele. Ele roga por todo o povo. Ele não clama somente por ele. Ele clama em nome do povo. Ele espera que o Senhor Deus tenha misericórdia daqueles que são os remanescentes fiéis no meio de um povo perverso. Ele clama, irmãos. Ele não pode se calar. Então aqui é algo distinto nesta ocasião. Ele não vai se apresentar diante de Deus dizendo, olha, Senhor, percebe a injustiça e a maldade praticada pelo teu próprio povo no meio da tua nação. Ele vai se voltar para o Senhor e agora se queixando porque ele não consegue entender como este Deus tão soberano, tão justo, tão santo, pode se utilizar de uma nação perversa para tratar os pecados do seu povo. Ele não consegue entender por que e como isso pode acontecer, como isso pode vir das mãos de um Deus que é santo e justo. Então agora, o problema dele é com o modo em que Deus está lidando com o seu povo. Isso leva então este homem a mais uma vez
apresentar a sua queixa diante de Deus. Mas é interessante, irmãos, nós percebermos inicialmente que ele começa primeiramente na sua oração, fazendo algo que nós precisamos aprender a fazer todas as vezes que nós nos dirigimos ao Senhor, a quem nós servimos. Porque, irmãos, ele se apresenta diante do Senhor, declarando e reconhecendo quem o Senhor é. Em meio à sua perplexidade, em meio à sua admiração, em meio ao seu assombro, ele não esquece quem Deus é. Isso nós precisamos aprender. Nós, muitas vezes, semelhantemente ao profeta Abacuque, semelhantemente ao povo de Deus naqueles dias, nós que conhecemos a Deus, muitas vezes nos encontramos em situações difíceis. A dor vem, o sofrimento vem, os problemas surgem na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação. São muitos os problemas que surgem. E tudo isto nos deixa, muitas vezes, grandemente perplexos e admirados, ou não deixa? Nos últimos dias ficamos assim, nos últimos meses ficamos assim, com tantas coisas assombrosas que vimos acontecendo diante de nós. E, infelizmente, irmãos, muitos, quando se deparam com realidades calamitosas, acabam se esquecendo de quem Deus é. E então, porque acabam se esquecendo de quem Deus é, eles acabam não conseguindo encontrar consolo em meio aos seus problemas reais. Abacuque, irmãos, ele vai tentar consolar o seu próprio coração nesta ocasião, lembrando-se do Senhor. Ele vai fazer exatamente isto. Ele não pode perder de vista quem Deus é. Senão, irmãos, o problema seria muito maior. A angústia seria certamente muito maior. Então, ele, diante deste Senhor, ele vai se dirigir a ele falando primeiramente o seguinte: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor. Note que ele começa então afirmando coisas acerca de quem Deus é. E quando ele vai falar, não és tu, desde a eternidade, sobre que atributo, irmãos, ele está falando, que atributo de Deus ele está acentuando nesta ocasião? A sua eternidade. Ele está dizendo, tu, Deus, és eterno. Tu sempre exististe. O Senhor sempre existiu. O Senhor não teve um princípio, o Senhor não teve um começo. Nada trouxe o Senhor à existência. Tu és o Deus desde toda a eternidade. Então ele aponta para esta realidade do Senhor que é atemporal, é diferente de nós, que fomos criados numa ocasião, num momento. Somos criaturas de Deus. Mas Deus, ele é aquele que é antes de todas as coisas. Antes que o mundo viesse a existir, Deus lá estava. Deus lá estava. E a Escritura, irmãos, realmente nos ensina acerca desta realidade de que Deus é santo. Podemos olhar pelo menos um texto, o Salmo de número 90. Verso 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esta é uma declaração clara, explícita do salmista acerca da verdade de que Deus, ele é eterno. Então ele está olhando para a realidade daqueles que estão vindo contra a própria nação, os caldeus, os babilônicos, que passaram a existir em algum momento em contraste com Deus que é eterno. Tu és eterno, Senhor.
Eles não são. Mas tu, sim, sempre exististe. O Senhor é o que é sempre. Então, ele primeiro vai acentuar a realidade de que o Senhor Deus é um Deus eterno. Mas não somente isto. Ele vai também falar mais. Ele vai dizer assim: não és tu, Senhor, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Então, além dele realçar o atributo de que Deus é eterno, ele vai dizer que Deus também é santo. Tu és puríssimo, Senhor. Não há qualquer tipo de mácula em ti, Senhor. Não há qualquer tipo de iniquidade em ti, Senhor. Tu és puríssimo em todos os sentidos. A Escritura nos fala acerca disto. Isaías capítulo 6 fala acerca disto. Apocalipse capítulo 4, verso 8 fala acerca disto. A Escritura como um todo, irmãos, leia Levítico como estamos lendo, acentua com muita clareza a verdade de que Deus é santo. Em tudo, em todas as coisas, em todos os seus atos, essencialmente santo. E o profeta então reconhece este outro atributo de Deus. Tu és eterno, tu és santo. Mas ele não para por aí na sua oração diante do Senhor. Ele vai ainda dizer que este Senhor, ele é um Deus fiel. Quando ele vai, irmãos, falar, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, ele está falando que este Senhor é o Senhor Yahvé. Está escrito em caixa alta aí. É o Deus do pacto. É o Deus fiel. É o Deus que está num relacionamento com o seu povo. É o Deus que diz que nós somos o seu povo e nós então respondemos a este Deus e tu és o nosso Deus. Então, Abacuque, ele sabia quem Deus é e ele sabia que Deus, ele está num relacionamento todo especial com aqueles que são o seu povo. E então, ele pode confiar, ele pode então descansar, porque ele sabe que Judá, ainda que seja uma nação enfiada em muitos e muitos pecados, é um povo especial de Deus. É um povo que é objeto do amor pactual de Deus. É objeto deste amor que é inviolável, que Deus tem pelo seu próprio povo. E veja que isto, irmãos, essa compreensão de que Ele é o Senhor, Deus Yahvé, o Deus fiel, o Deus que está num relacionamento especial com o seu povo, que o conduz até mesmo a declarar: não morreremos. Ele vai dizer: não morreremos. Porque ele sabe que Deus é fiel ao pacto. Ele sabe que, ainda que Deus esteja se voltando contra a nação, ainda que ele reconheça que aquilo que está vindo sobre eles é a mão pesada de Deus através dos caldeus, ele entende: não morreremos. E veja, ele não está dizendo aqui que ninguém vai morrer. Muitos morreram nas mãos dos caldeus. Muitos morreram amargamente, mas o povo do Senhor, a igreja do Senhor não seria destruída completamente. Aqueles que o Senhor quer preservar, Ele preservaria. O Senhor haveria de preservar o remanescente fiel, e isto é segurança deste homem. Segurança, confiança em meio aos dias maus e em meio até mesmo à sua perplexidade, admiração e falta de uma compreensão clara acerca de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Essa é a postura deste homem. Ele reconhece isto. Ele reconhece a disciplina de Deus. Ele sabe, não morreremos, mas ele sabe também que o Senhor é quem está pesando a mão. Ele ainda diz no verso 12, ó Senhor,
para executar juízo, puseste. Ele não está dizendo, vieram do nada. O Senhor mesmo colocou os caldeus para vir sobre nós como disciplina. Puseste aquele povo, os caldeus, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então ele sabe que os caldeus foram levantados pelo próprio Senhor para a própria disciplina do povo. Ele entende que o Senhor está usando os babilônicos como uma vara para tratar a enfermidade do seu próprio povo. Ele não desconsidera essa realidade. Ele encara a realidade nua e crua diante dos seus olhos. Neste momento, aqui, ele está admirado, sim, irmãos. Ele está perplexo, sim, irmãos. Mas ele sabe de tudo isto e ainda mais. Ele sabe que esse Senhor é rocha. Ele vai dizer, tu, ó rocha. Ele sabe que Deus que está fazendo tudo isso através dos caldeus. Mas ele diz, tu, ó rocha. Isso é encontrado em Deuteronômio capítulo 4, verso 32. Você pode anotar. Vai chamar o Senhor de rocha. Deuteronômio 4, 32. E a ideia é de que o Senhor é segurança. É a ideia de que o Senhor ele é inabalável. É a ideia de que este Senhor que levantou os caldeus, ele é imutável. Ele é alguém que permanece para sempre, sendo quem ele é. E isso ainda mais assegura a verdade que ele jamais permitirá que o seu povo seja destruído. Porque ele é um Deus imutável que sempre amará o seu povo. Mas aqui está, irmãos, estão as palavras deste homem dirigidas ao Senhor acerca dos seus atributos, acerca dos seus títulos. Ele acentua tudo isso na sua oração. E mais, irmãos, ele se dirige aqui falando sempre na primeira pessoa. Ele vai falar aqui, olha, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Veja aqui, ele traz para ele. Ele diz que tu és o meu Deus, tu és o meu santo. Trata-se de um relacionamento muito, muito especial, de alguém que se aposta de Deus como seu e de que ele realmente pertence ao Senhor. Irmãos, tantas coisas nós podemos aprender com este homem quando roga. Nós precisamos, irmãos, aprender a mesmo em meio à perplexidade, e mesmo em meio ao mal, mesmo em meio a situações as mais adversas, a não esquecermos do nosso Senhor. Nós precisamos, sim, sempre nos recordar do nosso Deus, não importa o que estiver acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos aprender a ter os nossos olhos fitos em Deus, porque saiba, sem estar com os olhos fitos no Senhor, você pode ser conduzido ao desespero. Não é o caso de Abacuque. Ele está perplexo e admirado, mas não está desesperado, não. O desespero é aquilo que vai nos fazer realmente, irmãos, é o melhor, é a evidência de que nossos olhos não estão no Senhor. De que nossa mente se esqueceu de quem o nosso Senhor é. É exatamente isto. Então nós caímos num desespero sem fim. Mas quando nós olhamos para o Senhor, não. Quando nós olhamos para Deus em meio aos dias maus, não nos esquecendo dele, nós passamos a ser consolados. O profeta Abacuque, ele é consolado aqui neste momento. No início, então, da sua petição. Uma outra coisa que precisamos entender também é que nós devemos nos aproximar do Senhor sempre realçando e exaltando-o por quem Ele é. E apontando muitas vezes até mesmo atributos na nossa oração que nós poderemos usar tais atributos como argumento na nossa oração. Ele faz isto. Ele vai apelar para o Deus que é eterno. Ele vai exaltar e elevar o nome do Deus que é santo.
Ele vai exaltar e elevar o nome de Deus que é fiel. Ele vai elevar e exaltar o nome de Deus que é imutável. Como, irmãos, precisamos aprender a encher as nossas orações das verdades e declarações acerca de quem é o nosso Senhor, a quem nós dirigimos as nossas orações. E não é para fazer da oração uma oração eloquente e bela, não, irmãos. Nós precisamos realmente falar acerca de quem este Senhor é quando nós clamamos a Ele. Isso exalta o nosso Senhor, isso serve de combustível que pode aquecer o nosso coração. Como é bom, irmãos, entendermos que o Deus a quem nós nos dirigimos é eterno. Não é uma criatura feita como nós fomos feitos. Isso é consolador. Como é bom em meio à injustiça praticada ou promovida pelos homens maus, entendermos que Deus é santo. Que Ele não aprova o pecado, que Ele odeia a iniquidade. Isso pode ser grande momento consolador. Como é bom, irmãos, entendermos que quando nós pecamos contra Deus, somos um povo cheio de iniquidade, podemos clamar ao Senhor Yahvé, que é um Deus fiel, um Deus imutável, um Deus que nos ama com amor eterno, e entender, não morreremos. Ele é misericordioso. Ele será favorável a mim. Ainda que eu seja um grande pecador, abundante é o meu Deus em misericórdia. Maior é a misericórdia dele por mim do que a sua ira contra mim. Esta é a realidade. Então, irmãos, tudo isto serve para consolar e alimentar a nossa oração, a nossa petição diante do nosso Deus. E o profeta, ele entende e ele faz isso muito, muito bem. Ele reconhece a mão do Senhor sobre eles também. A mão disciplinadora de Deus. De um Deus que é fiel. De um Deus que nos ama. Mas exatamente porque nos ama, não pode deixar de nos tratar. Ele sabe, é do Senhor que vem a disciplina. É do Senhor que vem o tratar a minha enfermidade. Irmãos, como precisamos aprender a discernir as coisas e entender que muitos dos problemas que nós enfrentamos na nossa caminhada, muitas das enfermidades e dificuldades que vêm sobre nós, muitas vezes, não todas necessariamente, mas muitas vezes, são por causa dos nossos próprios pecados. E o Senhor, então, Ele quer ir nos modelando, mas muitas vezes Ele precisa apertar a gente. Ele precisa nos amassar, Ele precisa tratar conosco de uma forma que vai ser dolorida. Mas nós não podemos, em meio a isso, perder de vista a verdade de que isto é a manifestação da sua misericórdia, porque o pecado, se permanecer em nós, nos levará a morrer. Para que não morramos, Ele vai nos tratar. O profeta reconhece isto. Eu não posso deixar de sofrer. Eu sei que é o Senhor que está tratando. Eu sei que é o Senhor quem está nos disciplinando. Meus irmãos, se os males que experimentamos, mesmo que não tenham uma razão objetiva, um pecado objetivo que nos faz sofrer, nosso. Mas, se isso, o sofrimento, nos levar a pelo menos refletir acerca dos nossos pecados, isso já é por demais bom. Refletirmos sobre a nossa condição. Porque, irmãos, ainda que muitos daqueles que estavam no meio com Abacuque, que eram justos, não fossem os culpados mais graves da disciplina, ainda assim eles poderiam dizer que eram culpados em alguma medida também, pelo juízo de Deus que estava vindo sobre eles.
Mas é importante, irmãos, e o que eu quero realçar é, precisamos reconhecer muitas vezes a mão disciplinadora de Deus. Isso é fundamental. Saber que vem de Deus. Veja, isso mostra uma teologia robusta desse homem. Abacuque, em meio à sua perplexidade, ele nos mostra ainda assim que ele possui uma teologia muito consistente. Ele sabe quem Deus é. E ele não deixa de nos mostrar isso. Ele conhece o seu Senhor. E veja, irmãos, para que possamos orar ao Senhor assim, para que possamos aplicar essas verdades ao nosso próprio coração, nós precisamos, primeiramente, buscar conhecer este Senhor. Não há como nós orarmos a Deus falando acerca dessas verdades se nós não soubermos o que significa isto. Veja, o conhecimento doutrinário e teológico é fundamental. Se alguém disser para você que doutrina e teologia não serve para nada, essa pessoa está falando a maior bobagem. Precisamos aprender uma boa doutrina. Precisamos estar enraizados em uma boa teologia. Precisamos compreender profundamente quem o nosso Senhor é. E tantos meios nós temos. Mas como negligenciamos isto? Como deixamos de nos debruçar na meditação e leitura da Escritura para entender mais quem o Senhor é? Como nós negligenciamos ler bons livros que tratem acerca de quem o nosso Deus é, por causa da nossa preguiça. Preguiça nossa. Preguiça nossa de cada dia, que é pecado. Por si só já é pecado. E é uma falta de interesse de conhecer mais quem o Senhor é. Como podemos agir assim, irmãos? Isso é horrível. Isso não é bom. E nunca trará para nós bons frutos. Então, para que possamos experimentar um consolo real do Senhor, baseado em quem Ele é, precisamos conhecê-lo. Busque conhecer mais o seu Senhor, em intimidade com Ele. Porque isto, irmãos, será bom para você. Isto é fundamental. Mas é fundamental, irmãos, também que nosso clamor ao nosso Senhor, e pensando aqui agora em nossas angústias particulares, que nós olhemos para este Senhor e tratemos Ele como o nosso Senhor. Você não vai falar assim, Senhor de Abraão, ainda que você possa usar isso na sua oração. Senhor de Amaral, Senhor de Juan, Senhor de fulano e tal. Não, você vai dizer, meu Senhor, meu Deus. Trata-se de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor e você entende que Ele é o seu Deus em particular, ainda que Ele seja o Deus de todo o povo do Senhor. Isso, irmãos, muda tudo. O nosso Deus não é um Deus que está distante de nós, não é um Deus apenas transcendente, como se Ele estivesse lá em cima e nós não temos nenhum tipo de relacionamento com Ele. Não, irmãos, Ele está aqui conosco. Nós podemos, nos dias em que a angústia bater, chamar Ele de meu Senhor, ó meu Deus, ó meu Santo. É assim que nós devemos proceder na nossa caminhada, no nosso relacionamento com este que é o nosso Senhor Deus Yahvé. Clamando a Ele, não nos esqueçamos do Senhor. Não nos esqueçamos do nosso Deus. Mas é interessante, irmãos, continuarmos o texto e contemplarmos que este homem, que é consolado com estas verdades grandiosas acerca de Deus, ele ainda não consegue se calar. E ele, mais uma vez, vai ainda descortinar diante dos nossos olhos que ele não está conseguindo entender ainda as coisas, não. E ele tem queixas ainda para fazer diante do Senhor. Que ele ainda precisa falar algo a Deus. E veja, irmãos, ele vai fazer isso aqui de modo muito ousado. Que
nos faz muitas vezes pensar, rapaz, como é que ele pode agir assim? Porque ele vai começar no verso 13 nos dizendo, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Veja, irmãos, ele vai inicialmente, baseado na verdade que o Senhor é santo, ele vai dizer, és puro de olhos, não podes ver o mal, ele vai falar, e a opressão não podes contemplar. Ele está acentuando mais uma vez a santidade de Deus. Nós cantamos no início do culto, no Salmo 99, Deus é santo, ele sabe disto. Ele sabe que o Senhor, ele não aprova qualquer tipo de pecado. Ele nunca vai ser alguém que vai ser conivente com qualquer tipo de iniquidade. Então ele está apelando a isto, baseado na santidade de Deus. Olha, Senhor, se tu és tudo isso, e tu és tudo isso, por que então os perversos continuam prevalecendo? Por que então o mal continua ainda a persistir? Por que toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Então, note, ele não está conseguindo, irmãos, conciliar a verdade de que este Deus é um Deus tão soberano e santo, mas que está se utilizando de nação tão ímpia para tratar o seu próprio povo. Por que razão tem de ser assim? Este é o entendimento e esta é a angústia deste homem. E veja, irmãos, nós já até percebemos nessa linguagem dele, veja, ele não está culpando Deus pelo pecado não, viu, irmãos? Mas ele não está conseguindo entender, essa é a questão. E o que acontece é que nós percebemos uma queixa legítima deste homem, ousada, mas legítima. Mas, quando nós olhamos para aqui, ainda percebemos nele uma espécie de autojustiça ainda. Porque ele até vai dizer como o Senhor pode permitir que nós soframos nas mãos de homens perversos, nós que somos mais justos do que eles. Nós somos mais justos. E se pensarmos no sentido relativo, por comparação entre os caldeus e o próprio povo do Senhor, sim, eram mais justos. Mas a realidade é que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que possa abrir a boca e declarar, eu sou justo, eu sou puro. O que acontece comigo não faz sentido. Porque eu sou bom. Como então pode o perverso se voltar contra mim, sendo eu um homem temente a Deus? Mas na verdade, irmãos, quantos são os males que ainda habitam em nós? Quantos eram os males que ainda habitavam no meio daqueles que eram remanescentes fiéis? Quantos males ainda havia no coração de Abacuque? Não há então alguém que possa abrir a boca e dizer, então, realmente, eu sofro injustamente. Você não pode falar isso. Você não sofre injustamente. Nossos pecados são a causa de sofrermos muitas vezes. Os nossos próprios pecados, pode ser ele o menor que seja, irmãos. E o Senhor, ele será justo ao voltar-se contra nós para nos tratarmos dos nossos próprios pecados, ainda que pensemos que não faz o menor sentido aquilo acontecer, ou não faz sentido acontecer de uma forma tão grave como estava acontecendo, ou para acontecer com o próprio povo do Senhor naquele momento.
A realidade, irmãos, a realidade é que o Senhor, ele não é complacente com o pecado. O Senhor, ele não está com os olhos fechados. O Senhor sabe exatamente de tudo o que está acontecendo. Ele estava consciente de absolutamente tudo o que estava acontecendo nos dias do próprio profeta Abacuque. Ele é alguém que está plenamente consciente de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ele sabe e está plenamente consciente de todos aqueles que estão agindo perfidamente. Ele sabe quem são todos aqueles que estão agindo com perversidade. Ele sabe quem são todos aqueles que estão, de algum modo, engolindo e devorando o seu próprio povo. Mas lembrem-se, irmãos, trata-se de uma queixa sincera de um homem que está escancarando o seu coração diante de Deus. Mas não para por aí. Ele fala, é como se o Senhor não estivesse vendo. É como se o Senhor não estivesse agindo. Como é que o Senhor pode permitir que isto venha sobre nós? Porque aí ele então vai acrescentar mais coisas. Ele vai dizer, porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Veja, ele vai dizer, porque fazes. O Senhor é o sujeito. Ele está dizendo que o Senhor é aquele que está fazendo isto. Por que fazes os homens como peixes no mar? Então ele vai falar répteis, que não tem quem os governe. É como se ele estivesse dizendo assim, o Senhor está nos entregando, está nos fazendo vulneráveis nas mãos deles. O Senhor está nos entregando como se não tivesse quem nos protegesse. E o Senhor, então, está nos fazendo como se estivéssemos desgovernados, desnorteados, lançados, então, entregues nas mãos deles. Essa é a ideia. Peixes soltos. Répteis soltos. Então ele acrescenta, verso 15, a todos levanta o inimigo com anzol. Então por que eles estão como que desgovernados, soltos, vulneráveis, diante das mãos do inimigo? Ele então vai começar a tratar e vai nos apresentar algo. Ele vai dizer, a todos levanta o inimigo com anzol. Então, ele vai falar sobre 3 tipos de pesca aqui, que os babilônicos estavam fazendo com as nações, e que isso haveria, então, de ser experimentado também por Judá. Ele vai dizer que eles pescam com anzol, e aqui nós conhecemos a pesca com anzol. Nós estamos acostumados a isto, a ver, e você certamente já fez isso muitas vezes. Então, ele está falando sobre uma espécie de pesca com anzol, fisgando, então, aqueles que são as suas vítimas. E não tem quem os proteja. Mas não somente isso, ele vai falar sobre outro tipo de pesca. Pesca-os de arrastão. E a ideia é que eles são conduzidos por uma rede agora maior que é lançada e então puxa os peixes para a beirada. Então ele está dizendo, eles lançam a rede e nos puxam. Eles nos pegam de arrastão. Mas mais do que isso, para agravar ainda a situação, ele vai nos dizer, e nos ajunta na sua rede varredora. E a ideia de uma rede que é lançada no fundo, e ela é levantada, e ela sai levando absolutamente tudo que tem pela frente, sem fazer distinção. Peixe, coisas que estão por baixo da água, não importa o que está pela frente. Ele está dizendo, esses homens vêm com toda a ira, com toda a malignidade, com toda a perversidade, não importa quem esteja diante, eles fazem o mal que podem fazer e ainda pior. Pode ser mulher grávida, pode ser velho, pode ser pessoas doentes, não importa. Estes caldeus são homens muito maus. Ele até diz, por isso ele se alegra e se regozija. Então veja que ele vai dizer que o prazer, eles,
os caldeus, eram tão maus que eles tinham alegria e prazer em fazer esse tipo de coisa. Tinham alegria e prazer em destruir tudo que estava pela frente deles. Então veja, não é que Deus não sabia disso, mas ele está apresentando a Deus isso. Deus sabe, mas ele apresenta. Ele diz, ele fala que eles são tão perversos a ponto de ter prazer naquilo que deve ser odiado. Veja, eles têm prazer na iniquidade. Eles têm prazer em fazer tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Eles têm prazer em se voltar contra tudo aquilo que é bom e justo. Eles têm prazer na violência. Eles têm prazer no derramamento de sangue inocente. É exatamente isto que eles são. Os caldeus são. E mais, por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu sua porção e tem gordura a sua comida. Então aqui é interessante porque ele vai dizer, irmãos, ele vai sugerir aqui que eles tinham essa rede varredora como uma divindade. Aqui está sendo sugerido os deuses dos caldeus, dos babilônicos, que eram deuses geralmente associados à guerra, como Marduk. Então, homens ou deuses que eram perversos e prontos para derramar sangue. E eles estão dizendo, nós oferecemos sacrifícios a estes falsos deuses. Abacuque está apontando dizendo assim, eles não adoram ao Deus verdadeiro. Eles rejeitam ao único Deus vivo e verdadeiro. Eles são idólatras. Eles se deleitam na adoração a um falso Deus. E eles adoram isto porque isto é maravilhoso para eles, eles enriquecem por isso. Ele até diz assim, eles pensam que tudo que eles possuem vem das mãos deles. Eles se colocam como autônomos e autossuficientes. E eles estão fartos, grandemente fartos, de riquezas muitas. E não dão a menor glória a Deus. Não dão a menor glória ao Senhor. Abacuque, ele não consegue contemplar isto. Ele não consegue entender isto. Ele apresenta então isto diante do seu próprio Deus. Não permita, Senhor, que soframos nas mãos desses homens. Porque eles têm de ser a vara para nos disciplinar. Irmãos, eles eram tão perversos que o que é dito é que os caldeus, eles colocavam como que anzóis, argolas, no lábio inferior daqueles que eram sujeitos a eles. E colocavam uma espécie de corda amarrando esses anzóis nos lábios de todas as pessoas que eles arrastavam, conduzindo-os para fazer todo tipo de perversidade. O que eles gostavam de fato era ver o sofrimento. É como se Abacuque entendesse, não, isso é pesado demais. Nós não merecemos tanto peso assim. É como se ele quisesse uma outra alternativa, diferente, talvez, de trato com o seu povo, não tão grave. Não nas mãos deles. Eles já sofriam nas mãos do próprio povo que era injusto e violento. Vindo alguém de fora. Como falei, irmãos, no início, Abacuque provavelmente esperava um avivamento como nos dias de Josias. Que não o povo sofresse, mas os malfeitores. Irmãos, quando nós olhamos para essa realidade, nós aprendemos mais ainda com o próprio profeta. Nós podemos nos queixar a Deus, não de Deus, como nós já aprendemos, e podemos então falar a Ele acerca da calamidade que está ao nosso redor. Sim,
ainda que saibamos que Ele sabe de absolutamente tudo. E clamar a Ele, sim, Senhor, olha o estado, olha o mal, olha a perversidade, olha o que eles fazem conosco, olha tudo isso, Senhor. Tu és santo de olhos, não podes contemplar o mal, não podes contemplar a perversidade. Como então esse tipo de coisa pode acontecer, Senhor? Na expectativa de que o Senhor, ele se volte disto, ou que ele faça com que o mal cesse. É isto que nós então iremos nutrir como expectativa. E nós clamaremos, ainda que estejamos sujeitos à sua vontade. Porque, irmãos, eles estão sofrendo ali um mal e precisavam sofrer aquilo. E de onde vem, irmãos, aquilo que eles estavam sofrendo, ainda que ele clamasse? Desejando um outro caminho. Ele falou no início, vem das mãos do Senhor. É a disciplina de Deus. De um Deus, irmãos, que soberanamente agiu ali naquele momento, conduzindo os babilônicos, e é o mesmo Deus que age soberanamente no nosso meio. Do Deus que soberanamente vai se utilizar dos meios mais diversos para tratar o seu povo. Ainda que muitas vezes ele se utilize do mal para isso. Deus é soberano, irmãos. É difícil entendermos isto. Mas nós entendemos, ou melhor, é difícil admitirmos isto, é difícil nós lidarmos com isso, ainda que muitas vezes nós consigamos, de repente, compreender intelectualmente esta realidade à luz da Escritura. Mas Deus é soberano. O mal existe. Ele conduz o mal para os seus propósitos, mas ele não é culpado do pecado. Ele é aquele que é apresentado como a causa primária de tudo. Não há nada que aconteça se não for por determinação de Deus. Até mesmo o mal. Mas ele não é culpado do mal. Os homens são livres. E os homens fazem o mal porque são maus. Ainda que saibamos que no final é a vontade de Deus sendo revelada. Nós lemos isto hoje. Essa é a nossa fé. Os padrões de Westminster nos diz isto quando nós pensamos acerca do decreto de Deus. O texto então nos diz, na primeira seção, no capítulo 3, desde toda a eternidade Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente. Livremente ele fez, ele ordenou, e inalteravelmente, não tem como alterar, irmãos, tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes, as causas secundárias, os meios através dos quais ele executa a sua vontade. Até mesmo elas foram estabelecidas pelo próprio Senhor. Mas ele não pode ser o autor do pecado. Como isto? De um Deus que é soberano, suas criaturas são livres, é um Deus que é soberano, as suas criaturas são responsáveis pelo que fazem, e o Senhor trata exatamente assim. Ainda que Deus seja aquele que faz tudo. E que nós podemos muitas vezes ser conduzidos a pensar, se é Deus que conduz tudo e o mal acontece, Deus é o autor, então, do pecado. Essa lógica não faz sentido quando aplicada a Deus, irmãos. Deus é santo. Deus é puríssimo. Ainda que ele muitas vezes realmente se utilize do mal, como vai dizer um autor
é preciso focar nos exemplos em que Deus alega ter algum tipo de participação nos atos maus dos homens. Afinal, Deus não tem receio de que a sua palavra afirme. Lamentações 3:38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Amós, capítulo 3, verso 6. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então ele continua dizendo, um exemplo clássico dessa concorrência dos atos maus é um exemplo dos assírios em Isaías capítulo 10. Deus levantou os assírios como cetro da minha ira, instrumento do meu furor, para punir outras nações. Versos 5 e 6 de Isaías capítulo 10. Mas, ao conquistarem outros povos, os assírios não o faziam em obediência ao decreto divino. Na verdade, eles nem se viam sendo usados por Deus. A nação assíria se gabava de conquistar tudo pelo seu poder, pela sua força, semelhante aqui aos babilônicos. Pela soberba e pela impressão de um sucesso autônomo, a Síria seria punida por Deus, como de fato aconteceu. Deus puniu a Síria por causa dos pecados deles. Ainda que eles tenham sido suscitados ou levantados pelo próprio Senhor. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Perceba que Deus puniu o orgulho dos assírios, que achavam que tinham autonomia. Eles fizeram exatamente o que o seu coração violento e mau lhes ditava, porém, em fazê-lo, cumpriram o propósito de Deus em usá-los como castigo para outras nações. Deus é soberano. Os seus decretos, ele é santo, não é autor do pecado. Na sua providência também dão a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita e regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Esta é a nossa fé. Leia esses padrões. Medite nesses textos. Medite nas referências bíblicas aqui postas. Deus nunca pode ser acusado de pecado. Mas aqueles homens levantados pelo próprio Senhor, os babilônicos, eram culpados. A própria malignidade dos seus corações conduziram eles a fazer todo tipo de perversidade contra todos aqueles que estavam diante deles. Eram maus. Então, irmãos, o profeta, no verso 17, então diz, acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? É como se ele perguntasse, até quando eles vão permanecer fazendo isto? Quando isto vai acabar? E muitas vezes é exatamente este nosso clamor. Ficamos então angustiados, cremos na verdade que Deus é grandemente soberano, não conseguimos aplicar devidamente isso ao nosso coração, ficamos então perplexos e angustiados, ficamos então querendo saber quando é que essas coisas então vão cessar, nos perguntamos a Deus, apresentamos a nossa queixa, quando então? E depois que ele faz essa pergunta, irmãos, parece que ele passa a pensar melhor. E ele passa a entender que a melhor coisa que ele tem a fazer não é ficar o tempo inteiro se queixando diante de Deus. O verso 1 do capítulo 2 nos diz,
Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que é que ele faz, irmãos? Ele agora, depois de apresentar toda a sua queixa, ele decide esperar. E é interessante, ele vai usar a ideia das torres de vigia em Jerusalém, onde um homem estava lá posto, aguardando então um mensageiro vir, atento para ver se alguma notícia acerca de inimigos ou coisas desta natureza viesse. E então o homem na torre de vigia estava lá atento. Ele está dizendo, eu estou atento na torre de vigia. Não é que ele estava literalmente lá, mas ele estava lá. Provavelmente, irmãos, não somente vigiando, mas vigiando e orando. Vigiando e aguardando. Aguardando, então, a revelação do Senhor para ele. Ele está certo de que o Senhor haverá de dar uma resposta à sua própria queixa. Então ele decide aguardar. Aguardar por quê? Por uma revelação. Veja, uma revelação naqueles dias era real. O Senhor haveria de se manifestar e revelar a sua vontade nos moldes do Antigo Testamento, certamente. Nós sabemos, contudo, que essa não é a realidade hoje. Mas ele esperava. Ele sabia que a resposta certa haveria de vir do Senhor. Ele sabia então que ele deveria se silenciar. Então ele sabe de quem vem a resposta e ele sabe então qual deve ser agora a sua postura. Irmãos, como nós precisamos aprender a fazer exatamente isso também. Devemos orar apresentando ao Senhor, declarando quem Ele é, confiando inabalavelmente em quem é o nosso Senhor. Podemos apresentar diante dele as nossas queixas, as nossas dúvidas, sem conseguir compreender por que razão as coisas acontecem da forma que acontecem, mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor, aguardando a sua resposta. De um Deus, irmãos, que não é obrigado e nunca foi a nos dar uma resposta no momento que nós achamos que Ele deve nos responder. E veja, eu não estou dizendo que você deve aguardar, então, uma revelação de Deus. Aguardar, então, que o Senhor se revele como havia se revelado ao próprio profeta Abacuque naquela ocasião. O Senhor, Ele não se revela a nós do mesmo modo. Onde é que nós recebemos, através de que meio nós recebemos a resposta do Senhor, irmãos, hoje? É através da sua palavra. Nós clamamos ao Senhor e então aguardamos a resposta dele através da sua palavra também. Quando o Senhor, então, através de nossas meditações sérias, para entendermos, então, a vontade de Deus para nossas vidas, nós, então, iremos nos debruçar na Escritura e, ao meditarmos e extrairmos verdades e aplicarmos a nossa vida, nós, então, teremos ali a resposta de Deus para todos os nossos dilemas. É na Escritura, não fora da Escritura. Então, há aí uma responsabilidade sua. Em meio às adversidades, em meio a todas as angústias, você se debruçar na revelação de Deus. É isso que você tem feito? É isso que você tem buscado? É a palavra que você tem lido? É na palavra de Deus que você tem meditado? Ou você tem se angustiado demasiadamente por aí, procurando uma resposta em lugares de onde não virá a resposta? É do Senhor, irmãos, que fala conosco hoje, somente através da palavra. Muitas vezes a resposta vem através de um outro irmão. Não de um irmão que vem marchando, rodando, falando em línguas na sua direção, inventando coisa da cabeça deles. Mas de alguém que, à luz da palavra, vai abrir a verdade de Deus e vai nos dar a resposta que vem de Deus através da sua palavra, orientando-nos, nos guiando,
nos mostrando a resposta dele para nossas dúvidas, questões várias que nós experimentamos na nossa caminhada. Veja, são meios ordinários e comuns, irmãos. Leitura da palavra, a exortação comum, o convívio, a conversa com outros irmãos. O Senhor nos orienta assim também, dando-nos uma resposta. E muitas vezes, irmãos, ainda que não venha através disto, na sua providência, Deus então faz acontecer algo na nossa vida, contrário àquilo que pedimos, ou de acordo com aquilo que nós clamamos. E ali, na sua providência, no tempo e no espaço, é revelada a vontade de Deus como resposta à nossa oração. E muitas vezes não é necessariamente aquilo que nós pedimos. Nós pedimos por um governo bom e justo, e o Senhor nos respondeu, não nos dando aquilo que nós queríamos, mas nos dando exatamente aquilo que nós não queríamos. Um governo injusto, que não pune o malfeitor, que promove todo tipo de bagunça na sociedade e tenta provocar o mesmo no meio da igreja. Mas a resposta veio ao clamor, mas não necessariamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Então, irmãos, nós somos chamados pelo próprio Deus, assim, irmãos, a esperarmos a resposta do Senhor, ainda que ela não seja aquilo que queramos ouvir. Mas Ele haverá de nos responder, certamente. Mas enquanto Ele não nos responde, irmãos, nós podemos fazer aquilo que é dito no Salmo 62, verso 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei muito abalado. Nós podemos também nos voltar para as palavras do próprio Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 24 ao verso 26, que nos diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aguardar do Senhor, irmãos, porque é somente dele que virá a solução e a resposta para tudo aquilo que nós clamamos e apresentamos diante dele. Abacuque, irmãos, inicia, e ele fala, e ele se queixa, ele reclama. Como o Senhor, sendo um Deus santo, pode permitir que esse tipo de coisa aconteça com os justos? Eu falei, não há ninguém que possa abrir a boca para dizer que seja realmente justo. Mas existiu alguém que caminhou neste mundo, que é verdadeiramente o justo, mas que sofreu nas mãos de homens perversos, ímpios, todo tipo de maldade. E era o mesmo Deus Santo, que não pode contemplar a perversidade e a iniquidade que estava conduzindo tudo isto. Quem é este, irmãos? Cristo. Mas o Senhor o permitiu, decretou que ele fosse conduzido a sofrer nas mãos desses homens para que nós pudéssemos ser libertos da condenação. Veja que o Senhor, ele permitiu que isso acontecesse até com o seu próprio filho. Com aquele que sempre foi objeto do seu amor eterno. Mas porque ele também nos amou na eternidade, irmãos, o seu filho teve de sofrer o que sofreu. Nós fomos salvos por ele. Nós fomos redimidos por ele. A santidade de Deus e a sua justiça e a sua ira se revelaram na cruz de Cristo. Lá ele manifestou que de fato ele é santíssimo e justíssimo, que o pecado não passa impune. Que ele castigou o meu e o teu pecado no seu próprio filho. Mas aqueles que não se rendem a Cristo são aqueles que haverão de experimentar na sua própria carne
a manifestação da santa e justa ira de Deus, se permanecerem nos seus pecados. Se você, jovem, adolescente, criança, se você, homem, mulher, que não conhece a Deus, permanecer longe do Senhor nos seus pecados, o Deus que é santo e justo haverá de se manifestar, isto é certo. E Ele não vai poupar você. Ele vai punir o seu pecado. Ele vai punir você, pecador. E você sofrerá amargamente. Não haverá quem salve você das mãos de um Deus que se voltará grandemente irado contra o pecado. O que você precisa fazer é reconhecer a sua miséria. Você precisa reconhecer a sua necessidade de um Redentor. Você precisa correr para o único refúgio seguro, é Cristo. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo e serás salvo, como todos aqueles que um dia entregaram a sua vida ao único benfeitor, o único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Tu és santo. Senhor nosso Deus, Tu és puro. E nós sabemos, Senhor. Agradecemos porque manifestaste esta Tua santidade e Tua justiça na cruz de Cristo, condenando-o no nosso lugar. Te louvamos porque não derramaste a Tua ira sobre nós, mas sobre Ele. Fomos salvos nele. Nosso refúgio Ele é. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivermos, ó Deus, de um modo que seja agradável a Ti. Não permita, ó Deus, que tiremos os olhos do Senhor. Não permita que esqueçamos quem o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos no Senhor, a descansarmos em Ti, a esperarmos do Senhor, pelo Senhor, como resposta ao nosso clamor, muitas vezes cheios de dúvida, cheios de incredulidade também, Senhor. Ó Deus, mas nos responde, manifestando a Tua vontade, fazendo a Tua vontade e não a nossa, ó Deus. Nós Te pedimos. E pedimos-Te isto, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo. Amém.